Olá pessoal do primeiro ano do Colégio Terra. Hoje em nossa aula nós vamos estudar o módulo C19 que fala sobre as equações logarítmicas. Uma equação para ser logarítmica, o x ele deve apresentar no logaritmando ou na base em pelo menos um dos logaritmos dessa equação. Então na equação pode ter um ou mais logaritmos e o x ele deve se apresentar na posição de logaritmando ou de base. Para resolver uma equação, eu tenho que prestar atenção em 3 pontos. Primeiro, estabelecer as condições de existência. Então, se aparecer o x, eu tenho que verificar se é logaritmando, o x tem que ser maior que 0, e se for na base, tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Depois, resolver e, por fim, verificar as soluções. Por exemplo, é o exemplo do livro de vocês, página 333. Exemplo 1, exercício 1, letra A. Eu tenho aqui o logaritmo de x menos 5 na base 4 igual a 3. Então, primeiro passo, verificar a condição de existência. A condição de existência aqui é o x apareceu no logaritmando. Quando o logaritmando, o x apareceu no logaritmando, ele deve ser todo logaritmando maior do que 0. Então, o meu x menos 5 tem que ser maior que 0. Essa é a condição de existência. O segundo ponto é resolver. Então, eu vou pegar a minha equação, aplicar a regra do coração. Então, 4 elevado a 3 é igual a x menos 5. Ou x menos 5 elevado a 4, x menos 5 igual a 4 elevado a 3. 4 elevado a 3 é 64. O 5 que está subtraindo, ele passa somando 69. Então, x igual a 69. Vamos voltar à condição de existência, em que o x menos 5 ele tem que ser maior do que 0. O meu x eu descobri que é 69, então 69 menos 5 tem que ser maior do que 0. 69 menos 5, 64. Então, a condição de existência é verdadeira e a solução do meu exercício é 69. Continuando o mesmo exemplo, a letra B. O mesmo exemplo resolvido, exercício resolvido 1, letra B, nós temos log de 3x ao quadrado menos x na base x igual a 2. A condição de existência que nós vamos observar aqui são duas. Uma, para o logaritmando, que 3x ao quadrado menos x tem que ser maior que 0. E uma para a base, que é meu x, que tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, vamos lá. Estabelecida a condição de existência, vamos resolver. Regra do coração, x elevado a 2 é igual a 3x ao quadrado menos x. Então, 3x ao quadrado menos x é igual a x ao quadrado. Quando eu vou passar o x ao quadrado para cá, eu tenho 3, vou subtrair 1, vou ficar com 2x ao quadrado, menos x igual a 0. Posso resolver por delta ou colocar o termo comum em evidência. O que está repetindo nas duas parcelas é o x, coloquei em evidência. Então, 2x ao quadrado dividido por x, 2x, menos x dividido por x, menos 1. De tal forma que se eu fizer distributivo ou chuveirinho, eu vou ter essa equação que eu tinha anteriormente. Bom, então aqui, como é um produto igual a 0, a primeira parcela, x igual a 0. E, segunda parcela, 2x menos 1 igual a 0, o x passa positivo, o 2 que está multiplicando passa dividindo. Se eu não conseguir resolver dessa forma, eu uso delta, que eu vou descobrir o x' e x duas linhas com esse mesmo valor. Voltando para verificar a solução, eu vou pegar o meu valor de x valendo 0, que eu acabei de encontrar como x', e vou verificar a condição de existência. A primeira delas é que meu logaritmando 3x ao quadrado menos x, ele tem que ser maior do que 0. Fazendo a substituição 0 ao quadrado vezes 3 menos 0, eu vou ter uma negativa. E 0, diferente de 1, é verdadeiro. Mas como eu tenho uma falsa e uma verdadeira, não serve como resposta. Então, x igual a 0 não é solução. E para x igual a meio? Então, vou substituir, no lugar do logaritmando, 3 vezes meio ao quadrado menos meio. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 quarto vezes 3, 3 quartos, menos meio, tirei o mínimo, resposta 1 quarto. 1 quarto é maior que 0? Verdade, verdadeiro. E a outra condição de existência é que o meu x, ele tem que ser maior que 0, então meio maior que 0 é verdadeira, e meio diferente de 1,
que também é verdadeiro. Bom, então se é verdadeira para todas as opções, a minha solução é meio, não 1, mais 1 sobre 2, que foi o meu valor de x, duas linhas. Como x igual a 0 tinha uma delas que dava falso, ele não é solução. No exemplo 2 da página 333, nós temos uma expressão, também uma equação para ser resolvida. Bom, condição de existência, os x estão no logaritmando, então x menos 3 e x menos 2, eles têm que ser maior do que zero. Essas são então as condições de existência. Para resolver, olha só, esse 2, aplicando a propriedade do logaritmo, esse 2 que é coeficiente, ele passa como potência. E aqui eu tenho logaritmos de mesma base que estão somando, então eu posso transformar em produto. Daí eu vou ter log de x ao quadrado na base 5 igual log de x menos 3 vezes x menos 2, o que era soma passa a ser produto de mesma base. Como de um lado da equação e do outro lado eu tenho log de mesma base, posso cortar. Sobrou x ao quadrado igual, fazendo a distributiva, x vezes x ao quadrado. X vezes menos 2x. Menos 3 vezes x, menos 3x e menos 3 vezes menos 2 mais 6. Como esse x de um lado e do outro eu posso cortar, menos 2, menos 3, menos 5 passa para o primeiro membro 5x igual a 6. 5 está multiplicando, passa dividindo, 6/5. Condição de existência então. Primeiro caso, x maior que 0. 6/5 é maior que 0? Verdadeiro. X menos 3 maior que 0, meu x é 6/5. Fazendo a regra, tirando o mínimo, eu vou ter como resultado menos 9/5. Menos 9/5 não é maior que 0, então é falso. A mesma coisa com x menos 2, substituindo no lugar de x o valor que eu encontrei, que é 6 sobre 5, ele vai dar um valor negativo, também falso. Então, a solução para essa equação é vazia, porque apesar de ter achado x, na condição de existências eu tenho para 2 itens falsos. Então, ela é uma solução vazia. Na letra B, eu tenho log de x na base 2 igual a log de 2 na base x. Para o logaritmando, a condição de existência é x maior que 0, e na base, além de x maior que 0, ele tem que ser diferente de 1. Para resolver, eu vou aplicar aqui uma das condições, uma das consequências da mudança de base. Então, log de x na base 2 vai ser igual ao inverso de log de x na base 2. Porque se eu inverter base com logaritmando, eu posso usar a propriedade da mudança de base. Aqui, resolvendo multiplicação cruzada, eu vou ter que log de x na base 2 ao quadrado igual a 1. Para resolver, um número elevado ao quadrado sendo igual a 1, esse número que está sendo elevado ao quadrado, ou ele é 1, ou ele é menos 1. Então, na condição de ser 1, regra do coração, 2 elevado a 1 é igual a x, consequência, x igual a 2. Agora, 2 elevado a meio igual a x. 2 elevado a meio não, 2 elevado a menos 1 é igual a x, já falei a resposta. X é igual a 1 meio. Então, eu tenho x igual a 2, x igual a 1 meio. E volto na condição de existência. Para x valendo 2. 2 é maior que 0? Verdade. 2 é diferente de 1? Verdade. Então, 2 é solução. Para meio. Meio é maior do que 0? Verdadeiro. Meio é diferente de 1? Verdadeiro. Também é solução. Então, a solução do exercício é 2 e meio. Então, para resolver o exercício, eu preciso verificar a condição de existência, resolver e depois verificar a solução. Bom trabalho para vocês, bons exercícios.